Pessoal, tudo bem? Tudo bem, professor. Vocês estavam me ouvindo? Sim, Sim? Então, beleza, vamos lá, que eu achei que estava com algum errinho aqui, mas vamos voltar aqui. Então, quando a gente fala sobre a falta de substituições em demasia e a rotatividade, ela faz parte de uma relação, né, da gestão de pessoas, que é constante desligamento de funcionários aí e a entrada deles para substituí-los. Quando a gente fala sobre demissão, por exemplo, né, uma situação de emprego que todo mundo está sujeito, né? Afinal de contas, você está trabalhando em um lugar, você entrou ali por algum mérito, mas pode sair também por qualquer outro motivo, né? Existem diversas situações aí que levam um gestor, um empresário a mandar um funcionário embora, demiti-lo, né? Quando existe uma ruptura desse contrato de trabalho, necessariamente, né, poderá haver a substituição. Mas quando a gente, profissional da segurança do trabalho, vem e treina lá o seu João da Silva, e passa 10, 15 dias, o João da Silva não se adaptou na empresa, a empresa ela passou por momentos de dificuldade financeira, e precisou substituir o João da Silva. Contrata lá o Benedito de Oliveira. O Benedito de Oliveira vai precisar ser treinado conforme você já fez todo esse treinamento lá para o João da Silva. Mas como a gente não transfere essa informação, a gente não transfere essa capacitação de uma maneira osmótica, né? A gente não consegue tirar isso da cabeça de um e colocar na cabeça de outro. A gente precisa treinar o novo colaborador, o novo funcionário aí na sequência. E isso gera um excesso de trabalho, né? Ou ainda, né, também um retrabalho para o técnico de segurança e para todas as áreas envolvidas, tá bem? Então, essa rotatividade pode gerar também uns indicadores de treinamento, a necessidade aí de substituição constante, tá bom? E, consequentemente, o treinamento é feito de uma maneira sequencial. E ainda, né, um dos piores pontos aí é os erros nas execuções das ordens. A gente sabe que um erro na segurança do trabalho pode custar uma vida. Um erro na segurança do trabalho pode custar uma amputação, pode ocasionar uma lesão física, um sofrimento físico, psíquico, pode ocasionar um sofrimento moral, um abalo moral àquele trabalhador, e ainda existem implicações financeiras, né, por trás de tudo isso. A gente sabe, a gente já estudou em outros momentos, que o próprio trabalhador ele não se acidenta porque quer, mas por uma série de consequências, uma série de variáveis aí que envolveram o próprio trabalhador, né, em uma necessidade aí de falta de prevenção, né, e acabou gerando um acidente de trabalho. Quando a gente fala da falta de erros aí, ou erros na execução das ordens do prescritas para o trabalhador, a gente está falando também sobre as ordens de serviço. Então, quando a gente fala lá sobre a NR1, que ela fala sobre a ordem de serviço, eu preciso indicar a necessidade de treinamento para diversas situações específicas do trabalhador. Seja um treinamento para trabalho em altura, um treinamento lá para espaço confinado, um treinamento para uso de motosserra, um treinamento para as condições de levantamento, manuseio e transporte de carga, um treinamento para operação de máquinas rotativas, um treinamento para um treinamento para a gente utilizar um determinado equipamento, previsto lá na NR12, por exemplo. E quando há um erro na execução da ordem, sinceramente, pode ter acontecido um erro também no treinamento. Tá? Não foi muito bem treinado, não foi muito bem capacitado. Então, do mesmo jeito que a gente faz uma autoavaliação, uma autoanálise, né, diária, semanal, mensal, se você não faz, tem que começar a fazer. Como que você está hoje, como que você está amanhã e o que você pode fazer para melhorar nesse meio tempo. Você também tem que fazer isso do seu treinamento, tá? Dos treinamentos que você ministra, a capacitação que você desenvolve.
porque isso vai ter uma cobrança em cima dessas atribuições aí, desses treinamentos também. Deixa eu só abrir aqui rapidamente o chat para ver se tem algum questionamento aqui, tem alguma pergunta. A Patrícia mandou aqui uma imagem, mas acho que é alguma coisa do treinamento. Pessoal, se tiverem alguma dúvida, algum questionamento, pode abrir aqui a qualquer momento, tá? A gente vai debatendo aqui, conversando, até mesmo porque eu preciso de interação de vocês, tá? Conrado. Oi, Patrícia, tudo bem? Bom dia. Bom dia, tudo bem? Tudo bem. Tudo bom. A figura aí foi sem querer, viu? Não sei nem o que eu mandei. Eu não mandei nada, na verdade. Às vezes Ela foi de acontece. mentira. Acontece. É que eu estava tentando conectar fazia tempo e não estava conseguindo. Eu devo ter feito coisa errada. Acontece, Paty. Fica tranquila, viu? Não tem problema nenhum. Tá bom. Imagina. Vamos lá. Pessoal, essa imagem aí, ela viralizou há um tempinho atrás, né, que fizeram aí um ratinho com os EPIs aí, né, no caso um capacete. O levantamento, né, que a gente está falando aqui é o levantamento das necessidades de um eventual treinamento. É um instrumento que vai ser utilizado para prospectar carências, né, prospectar, a gente fala de prospecção, de prospectar é uma palavra que é usada de maneira contínua aí na área de marketing, principalmente, mas é você fazer o levantamento, quando a gente fala de prospectar, de certa forma, a gente está falando aí de uma forma de você procurar, né, de você... É uma etapa muito importante aí do processo de treinamento, que é você separar, né, quem precisa receber treinamento, que você não precisa receber, ou naquele momento não está apto aí para participar daquele treinamento, daquela capacitação, tá bem? Então, quando você fala de prospectar eventuais carências, é preciso muita sensibilidade para isso, né? Então, como o Ratinho aí tá fazendo uma análise preliminar do risco que ele tá passando ali, o risco que ele está imposto, né? Existe uma necessidade de você fazer esse levantamento e, consequentemente, aí fazer com bastante sensibilidade, com bastante tato, né? A palavra correta é tato, sensibilidade, para ver quem deve receber treinamento ou não, tá bom? Entre as exigências do cargo e o CHA, né, o famoso chá dos empregados. Eu sei que vocês têm bastante conhecimento aí já da área de segurança do trabalho, viram bastante siglas, né, comigo, com o SEAB, com o Carlos Roberto, mas quando a gente fala sobre chá, é uma nomenclatura aí, uma metodologia da área da administração, da área de gestão de pessoas, e aí também é bom vocês conhecerem um pouquinho dessa atribuição, sendo que a gente também trabalha isso no plano da oferta, né, no nosso plano de curso, que são as competências que a gente precisa desenvolver ao longo das unidades curriculares, as habilidades voltadas aí para o profissional, né, as habilidades que a gente pretende desenvolver e as atitudes também que a gente tenta passar aí para vocês ao longo das nossas aulas, né, principalmente nas aulas presenciais, mas nesse momento que a gente está passando, nas aulas remotamente, tá bom? Então, as exigências do cargo e o chá dos empregados. Chá é uma sigla que vem de competências, habilidades e atitudes. A gente vai ver isso em brevemente aí. Quando a gente mostra essa figura do ratinho aí com o capacete, né, ele está fazendo uma previsão, né, uma preliminar dos riscos que estão envolvidos. Mas ele tem uma vontade própria ali, um objetivo comum dele, né, o objetivo primário dele ali é se alimentar, tá bom? Só que ele tem que tomar um certo cuidado, porque existe um risco envolvido. Tá? Tem um risco mecânico ali, né, que é um risco de acidente. Existe um risco físico. Oi? Quem Qual falou? que é a sigla mesmo? Fazendo um favor? É a Ana. Chá? Oi, Ana. Isso. Competência, habilidades e atitudes. Atitudes. Obrigada, viu? Imagina que é isso. Eu não falei
muito agora sobre isso, porque a gente vai ver isso num slide futuro aqui, mas é até legal a gente fazer essa interação para fixar esse componente, né, de mais uma metodologia que vocês vão estar aprendendo nesse momento aí. Quando a gente vê então esse ratinho aí com capacete, né, eu estava explicando de uma maneira bem genérica aí para vocês, né, ele está fazendo então uma prospecção do risco que ele está envolvido, né, e será que ele está treinado para isso? Será que ele está habilitado para fazer a retirada daquele queijo ali da maneira mais rápida possível, sem se acidentar? E qual que é a atitude dele perante o risco? Né, ele está esperando. Ele não está indo com muita sede ao pote, ali, com muita vontade no queijo. Porque ele sabe que se ele for muito rápido, ele pode se acidentar. Ele tem a habilidade, né, que é ser rápido, mas então ele tem ainda o conhecimento também, porque até então uma ratoeira não é uma situação corriqueira na vida de um rato, tá bem? Do mesmo jeito que um trabalho em altura não é uma situação corriqueira para um ser humano. E por mais que seja corriqueira, a gente tem que tomar cuidado com o excesso de confiança, tá? Na relação treinamento e acidente de trabalho, até nas investigações de acidente, uma coisa que a gente precisa começar a identificar são os excessos de confiança do trabalhador na frente do risco. Você não levar em consideração que o risco está presente e ainda se submeter a uma condição de assumir a responsabilidade do risco, né, ninguém tem essa atribuição. Também ninguém deve colocar a vida de ninguém em risco simplesmente porque você acredita que tem confiança para fazer aquilo. Existe o risco, mas ele tem que ser muito não pode ser, você não pode deixar ele de lado naquela operação, tá? E sempre colocar aí que a vida humana ela é muito mais sensível a uma situação de acidente de trabalho. Então, quando a gente falou aqui do chá dos empregados, né, vamos para a gente entender um pouquinho que o C ele vem de competências, né, na área da administração refere-se a um conjunto de conhecimento, habilidades e atitudes, né? Então, quando a gente fala sobre competências, né, ou conhecimentos, né, nós estamos falando especificamente aí da mesma sigla, né, tanto o C da competência ou conhecimento, tá bem? As habilidades que podem ser relacionadas aí a saber fazer, né, e ainda as atitudes, que é o famoso ser, né, você se desenvolver tanto que você se torna algo, né, e começa a ter atitudes compatíveis aí com o cargo que você ocupa, com que você desenvolve, tá? Está desenvolvido. Então, quando a gente fala sobre competência, né, eu trouxe aqui um exemplo, né, de características de aptidão de uma pessoa para cumprir determinadas tarefas. Vamos imaginar aí que ninguém tem curso de MasterChef, ninguém fez formação de cozinha, de culinária, mas se der uma frigideira, um ovo, um fogão ali, um fiozinho de óleo, um pouquinho de sal, vocês vão saber fazer um ovo frito, tá? Por mais que a gente não tenha feito nenhum curso de culinária, não ter feito uma gourmetização aí dos cursos de culinária, pode ser, né, que o conhecimento e a competência por visualizar sua mãe, seu pai, sua irmã, seu irmão, seu tio, tia, avó, avô, primo, prima, fazerem um ovo frito, você vai ter uma noção de como fazer. Então, essa competência, né, competência e conhecimento você já tem de uma maneira visual, né? Você viu alguém fazendo e sabe como é que faz, pelo menos tem uma noção. E aí, quando a gente fala sobre esse conhecimento, né, existem diversos fatores, né, que vão fazer um bom ovo frito, né? Se a gema ali, aquela parte amarela, ela vai ser mole, se ela vai ser um pouquinho mais dura, se a clara ela vai começar a apresentar aquele queimadinho em volta ali, para quem gosta, ou se você vai fazer um omelete, não sei. Quando a gente fala sobre competência, nós estamos falando aí de características de aptidão de uma determinada pessoa para cumprir aquela determinada tarefa.
Então, a competência, ela vem de uma série de indicadores que a gente precisa estudar aqui, que a gente vai abordar nessa relação de treinamento. E principalmente quando a gente fala sobre competência, nós estamos falando aí de uma qualidade, né, de uma atribuição daquele trabalhador. Então, quando a gente pega aí a competência, ela pode ser indicada também como conhecimento, como aptidão para realizar determinada tarefa. Como eu falei para vocês, todo mundo aí que tenha um fogão em casa, uma frigideira, tem aí na sua geladeira um ovo, um fiozinho lá de azeite ou de óleo e um pouquinho de sal, vai ter o conhecimento, pelo menos, de como fazer um ovo frito. Tá? Se vai ficar bom ou não, é outra história. Se vai atingir o ponto ou não, é outra história. Mas vai ter um conhecimento específico, tá bem? Dúvidas em relação a esse primeiro slide aqui, pessoal? Enquanto isso, eu tomo um gole de café aqui. Pessoal, tá tudo bem com vocês? Para mandar Uma alguma... dúvida, Conrado. Tudo bem. Oi, Mari, bom dia, tudo bem? Tudo em ordem. Então, Tô vamos aqui lá. quietinha, mas tô. Ah, mas você sempre é quietinha. Essa risada me compromete, Mari, poxa. Vamos lá então. Quando a gente fala então sobre competência, conhecimentos, né, a gente leva em consideração aí o fato, né, de alguém saber ou pelo menos ter uma noção de como fazer aquilo. Falando de competência especificamente aí no trabalho, quando quando a empresa contrata um trabalhador, geralmente avaliou um currículo. E nesse currículo, né, pode estar indicando ali as competências daquele trabalhador. Então, quando a gente fala sobre competência especificamente, se ele foi contratado para soldar, né, um soldador, espera-se que ele tenha um curso de solda, tá bem? Se ele é bom ou não é nosso papel avaliar isso, tá? Quem vai avaliar isso aí é o supervisor dele, o encarregado direto. Mas quando eu falo sobre a competência, muito provavelmente a empresa ela contratou as suas habilidades, a sua competência, o seu conhecimento, e ela pretende desenvolver agora as suas habilidades e atitudes. Então, o treinamento geralmente ele é adquirido de uma maneira fora da organização, tá? Ela pode ser ministrada dentro, mas geralmente ela vem de fora da organização, porque você já contrata, principalmente as empresas de hoje, elas já contratam um indivíduo com conhecimento, né, com a competência, e aí depois eles treinam as habilidades e atitudes futuras, tá bem? Que aí envolve uma longa discussão aí sobre a parte psicológica, a parte familiar, tá? Que a gente também não vai entrar agora no mérito, porque senão vai ficar muito extenso o nosso vídeo, mas a gente pode tratar isso na próxima aula. Tá bem? Então, vamos dar um exemplo da área técnico de segurança. A empresa ela vai contratar um profissional que já tenha, né, o currículo e a formação em segurança do trabalho, especificamente um diploma, também uma certificação. Então, ele está contratando um técnico de segurança para que ele desenvolva ali as suas habilidades e, consequentemente, mude as atitudes da empresa perante os riscos de trabalho. Tá? Então, quando a gente fala aí sobre conhecimentos, como sobre competências, né, ela vem de uma parte muito voltada à certificação. Tá? Nem sempre a pessoa que tem o melhor diploma, ela vai desenvolver melhor aquelas habilidades, aquelas atitudes. Quando a gente vai procurar um lugar para almoçar, um restaurante, um fast food, alguma coisa assim, a gente geralmente vai lá por causa que alguém indicou, tá bem? Então, geralmente, ou por alguma propaganda, alguma coisa assim, mas 90% dos casos é por indicação. E a gente sabe também que as contratações, elas ocorrem dessa forma. Né? Então, muita gente às vezes entra em contato com a gente, indica um aluno, indica alguém recém-formado, a gente está indicando currículo, a gente está indicando aquela competência que a gente sabe que aquela pessoa desenvolveu. Como ele vai ser, né, as habilidades e atitudes dele dentro da empresa, é uma outra situação.
tá bem? Então, quando a gente fala aí das competências, a gente está falando sobre conhecimentos, tá? Até existe uma frase bem, eu não lembro agora o nome, acho que é Peter Schutz que falou isso. É uma frase bem voltada à área de recursos humanos e também, de certa forma, até meio clichê, que é contrate caráter e treine habilidades, tá? Então, geralmente as organizações, elas contratam currículos, tá? E vão treinar aí as habilidades futuras, habilidades e os valores, as habilidades e atitudes do trabalhador perante aquela atividade ou aquele setor de trabalho. Vamos guardar esse exemplo do ovo frito aqui para a gente andar com o nosso slide aqui. Quando a gente fala de H, de habilidades, né, nós estamos falando especificamente aí do saber fazer ou poder fazer. Tá bem? Quando a gente fala sobre habilidades, eu levo em consideração que o trabalhador ele recebe a competência lá na formação, ele tem um currículo, ele fez um curso, mas muito provavelmente as habilidades elas vão ser mediante ao que ele tem ali, né, presente, né, para o que o profissional represente a sua aptidão de acordo com a atividade prática para desempenhar a sua missão específica no trabalho. Então, se o objetivo comum do técnico de segurança de trabalho é desempenhar a missão de prevenir acidentes, salvar vidas, né, qual que é as habilidades que ele precisa desenvolver, né, para ser um bom técnico de segurança? Ele vai ter que desenvolver ali a sua capacidade de fazer alguma coisa, né, por exemplo, ministrar um treinamento. Então, ele vai ter que desenvolver, por exemplo, falar em público, vai ter que desenvolver o uso de tecnologias aqui, como o PowerPoint, como slides, como a própria organização de conteúdo de gestão de tempo, gestão de hora. E ainda, né, ele vai ter que ter aí a flexibilidade, né, de atuar em algumas situações muito específicas, né, por exemplo, um acidente de trabalho, uma fiscalização, tá bem? Como que ele vai lidar perante a, esses problemas que a gente viu aí em relação a setores e pessoas, né, que a gente acabou falando aqui. Mas a boa notícia é que as habilidades elas não são imutáveis, né? Elas podem ser mudadas, elas podem ser adquiridas, desenvolvidas e até mesmo aperfeiçoadas. Quando a gente fala sobre habilidade, né, nós temos diversos tipos de habilidade, não vou entrar no mérito agora, mas a habilidade principalmente, né, a principal habilidade que a gente tem é o quanto a gente pode mudar, né, do dia para a noite, de acordo com o treinamento correto, de acordo com como a gente se determina para aquele objetivo, tá bem? Então, eu não sei falar em público, beleza, vamos treinar. E aí você treina, você desenvolve essa habilidade. Eu não sei como conversar com os trabalhadores. Beleza, se você tiver alguém que te auxilie, ou simplesmente que você desenvolva ali alguns recursos como liderança, comunicação, foco, né? O foco é o principal e a criatividade, você vai se tornar um profissional mais habilidoso nesse sentido. Tá? Então, a gente precisa levar em consideração que as habilidades, ela vem ali da resolução de problemas que são complexos, o pensamento crítico, né? E não é crítica pela crítica, mas é crítica baseado no seu conhecimento, que você viu lá nas competências, e ainda esse pensamento crítico de você dar sugestões de melhoria, tá bem? Então, um bom profissional, um habilidoso profissional, ele, além de ter um pensamento crítico, ele se torna um profissional criativo, que ele vai apresentar soluções, tá bom? Por exemplo, eu vou pegar um exemplo bem superficial que a gente está tratando agora. A gente está passando por essa situação que a gente teve que nós estamos com um problema que é a questão da pandemia e tudo mais. O pensamento crítico a gente podia cruzar os braços e aguardar, sabe-se lá quando passar tudo isso, mas a gente está procurando ser criativo, fazer aula remoto, gravar a aula, colocar no YouTube, são coisas que não acontecia
há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, primeiramente, porque a gente não tinha esse problema. Segundo, porque a gente não tinha essa criatividade que a gente tem hoje, né? Então, eu gosto muito de fazer essa associação, né, quando a gente fala sobre pensamentos, né, e principalmente as habilidades, que os trabalhadores, eles são competentes, eles conhecem, né, mas nem sempre a organização está pronta para receber trabalhadores habilidosos e criativos, tá bem? Então, leva-se em consideração aí a competência e as habilidades de acordo com a prática que ele tem para desempenhar as suas funções. Ao mesmo tempo, pessoal, as habilidades, né, como eu falei, elas, a princípio elas não são imutáveis, elas podem ser modificadas, você pode desenvolver habilidades para o trabalhador. Ao mesmo tempo, a habilidade na segurança do trabalho é uma coisa um pouquinho perigosa. Se o trabalhador ele muda, né, o seu comportamento perante o risco, ele está fazendo um desvio de função. E desviar a função, né, num trabalho que ele não é apto, isso pode representar um risco para a sua integridade física e para toda a organização. Tá bem? Então, trabalhadores que são, a gente já falou isso lá no começo das nossas aulas, no C2, se eu não me engano, trabalhadores que eles conhecem o risco, né, e eles agem de maneira negligente, eles estão nada mais aí do que sendo habilidosos, inconsequentes, tá bem? Que eles estão assumindo a responsabilidade perante um risco sem levar em consideração a consequência daquele ato em si, tá bem? Uma característica comum aí que a gente falou da negligência é aquele indivíduo, eu lembro que a gente usou esse exemplo em sala de aula, aquele indivíduo que tirou a CNH, pegou o seu carro para andar no final de semana, sextou, né? Encontrou lá um bar aberto, tomou todas e pegou o carro para andar. Isso é negligente, mas ele tem a habilidade de dirigir, mas ele está sob influência de um efeito psicótico ou ainda de um álcool, né, de alguma coisa, e isso está se tornando ali um risco perante aquela atividade, tá bem? A habilidade também ela está associada à capacidade de produzir a partir do conhecimento adquirido. Então, você recebe aquela carga de informação, você recebe o diploma e agora a habilidade você vai ter que se desenvolver. Também é a experiência prática, é a vivência prática. Por isso que muita gente questiona, né? Fala assim, Conrado, eu tenho lá um currículo, eu mando o currículo, mas todo mundo me pede prática. É uma situação ruim, sem sombra de dúvida, para o mercado, porque querendo ou não, não tem como você exigir prática de quem acabou de sair, né, da formação, de técnico de segurança ou qualquer outra formação. Mas quando eu falo ainda sobre prática, a gente pode desenvolver a prática no dia a dia. Tá? Então, quão habilidoso você vai se tornar vai depender de quanto você se esforçou também ao longo do seu conhecimento, ao longo da sua formação de técnico de segurança. Então, vou pegar um exemplo prático aqui, já que a gente está falando de habilidade. A gente está desenvolvendo, vocês estão desenvolvendo aí o projeto integrador, o famoso PI, né? Ele é uma parte prática, porque vocês foram atrás da empresa, vocês estão atrás da empresa, eu espero que vocês, não é aula de projeto aqui agora, mas assim, eu espero que vocês entrem em contato com as empresas com que vocês estão desenvolvendo o projeto, justamente para não afastar, não alargar, não distanciar esse laço que vocês já demoraram para conquistar. A experiência, né, a habilidade em si, ela leva em consideração que eu preciso, né, criar um vínculo com essa empresa, tá? Porque se eu corto esse vínculo de maneira abrupta, de maneira rápida, eu acabo, de certa forma, caindo no esquecimento, deixando isso como segundo plano na minha vida. E algumas coisas que são menos interessantes, por exemplo, uma série na Netflix, um bate-papo no WhatsApp, ou, sei lá, um tutorial de maquiagem, um tutorial de atividade física, acaba entrando na nossa vida, né, em momentos inespecíficos. Né? E nesse momento é óbvio que a gente tem que ter distrações, mas uma das distrações melhores que a gente pode ter é aí desenvolver as nossas habilidades. Tá bem? Então, ninguém chega a nenhum lugar sem desenvolver suas habilidades.
Eu dei esse exemplo na aula passada, eu vou falar isso novamente. Eu participei uma vez de uma palestra do Oscar Schmidt, né, aquele jogador de basquete, e ele falou lá que ele não gostava do apelido de mão santa. Mas por quê? Porque ele era uma mão treinada, né? Ele tinha a competência, que era acertar as bolas lá no aro específico para fazer a cesta, mas ele desenvolveu uma habilidade. Então, treinar, pessoal, treinar, 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 é uma forma com que você desenvolve a sua experiência prática, que é a habilidade, tá bem? E ainda, né, falando aí como a gente estava falando da experiência prática, é o aprimoramento progressivo das aptidões desenvolvidas com o tempo e a experiência. É óbvio, né, que o indivíduo com 40 anos de idade vai ter mais experiência que um indivíduo com 18 anos de idade. Não só pela vivência, né, pela idade, pelos anos adquiridos aí, mas quando a gente fala sobre a experiência, ela também precisa ser bem vivida, tá bom? As aptidões que a gente desenvolve enquanto trabalhador, né, enquanto técnico de segurança, de nada adianta você ficar 20 anos numa empresa, sendo que você não se qualificou, né, ou ficou aguardando a oportunidade, tá bem? Então, um conselho de amigo, né, não só como professor, não só como funcionário do Senac, quando a gente fala sobre desenvolvimento com o tempo e experiência, é aproveitar todos os dias aí de maneira até meio, pode parecer até meio autoajuda isso, mas viver um dia de cada vez com a intensidade extrema, tá? Porque um dia perdido aí, a gente até fala isso em outros momentos, já falou isso em outros momentos, quem acaba perdendo dias aí não é maluco, é suicida, né? Quem acaba perdendo esse tempo acaba se tornando um suicida, na verdade, porque a gente não consegue voltar atrás e fazer um novo dia, tá bem? A gente vai viver um dia novo, tá bem? O máximo que a gente vai conseguir. Mas voltando a essa questão da habilidade, né? E a gente vai falar sobre isso um pouquinho mais à frente, voltando lá no exemplo da pessoa que está fritando o ovo. A habilidade principal, dentre todas as outras aí no exemplo que a gente deu de fritar o ovo, a habilidade é quebrar o ovo de maneira correta, né? Quebrar a casca ali, fazer a separação, assegurar visualmente, né? Até com o conceito de redundância, né? Que a gente vê isso lá na NR12, de proteções simultâneas, que nenhuma casquinha do ovo caia ali dentro no próprio ovo frito que você vai fazer, retirar aquele fiozinho que ninguém gosta, né, de retirar ali, como que você vai retirar aquilo, né, que com o garfo, retirar com a mão, verificar a habilidade que a gente precisa verificar é se o ovo ele está bom, né, para ser frito, né, em alguns casos aí ele pode passar do tempo, né, e ficar um ovo choco, né, aquele ovo pedra que o pessoal fala. Então eu tenho que levar em consideração essa habilidade, né, de verificar, saber avaliar as condições, né, tanto se o ovo ali ele está pronto para ser frito, né, e ainda os cuidados que eu tenho que ter ali para uma eventual casca cair ali dentro da própria frigideira, tá bem? Então, quando a gente fala da segurança do trabalho, eu gosto muito de usar esse exemplo aí nas aulas de treinamento, porque o ovo frito é uma coisa que todo mundo já fez alguma vez na vida, ou pelo menos já se nunca tentou, faça uma experiência. Você vai ter acho que tem uma pergunta aqui, deixa eu ver. Ah, não, acho que o Ricardo entrou e acho que a Jailma entrou também, né? Mas aí a gente vai conversando. Não, foi a Josiane, desculpa, achei que era a Jailma aqui que eu vi o JA. Mas não tem problema, depois eu volto aqui para abordar. A gente está fazendo uma... Nossa, o Ricardo. que Acorda atrasado, entra atrasado ainda na aula, é para acabar, viu? tá quase na hora do café, não tem problema. Vamos lá, pessoal.
quando a gente estava falando sobre esse exemplo aí do ovo frito, né, a gente leva em consideração as habilidades que têm que ser desenvolvidas pelo trabalhador. No caso aqui, o cozinheiro que a gente estava usando como exemplo, né? Então, o fato de você saber quebrar o ovo de maneira correta, muito cuidado para não quebrar a gema, tá? Então, essa habilidade, ela tem que ser desenvolvida no dia a dia. Quem fez o ovo frito pela primeira vez vai saber que na 10ª vez você vai fazer um ovo frito melhor, por causa da habilidade do treino, tá bom? E também levando em consideração que nós estamos usando uma figura metafórica aqui, que é um exemplo, né, que a gente está dando, tá bom? E no caso ainda, voltando ao nosso componente de chá, né, competência, habilidades e atitudes, a gente chega no final, né, na última palavra, que é o A de atitudes. A atitude é o ser ou querer fazer. Ou seja, para o profissional é uma decisão consciente e emocional do seu modo de agir ou reagir no dia a dia em relação a fatos ou outras pessoas do seu ambiente. Quando eu falo ali agir ou reagir, pessoal, eu volto a usar o exemplo que a gente deu aqui agora há pouco, na relação do que a gente está vivendo. A palavra do momento agora é resiliência, né? É a palavra que a gente tem ouvido muito aí na TV, a palavra que a gente ouve muito aí nos próprios livros, né? Mas é uma palavra que, na verdade, é um conceito que é a capacidade de você recobrar facilmente, né? A sua figura normal, né, ao seu eu normal em situações de má sorte ou de mudanças. Então, a atitude que você tem que fazer de ser resiliente é a capacidade que o indivíduo tem de lidar com problemas, adaptando aí as mudanças, né, e superar os obstáculos e resistindo às pressões adversas, como situações de choque, estresse, ou algum tipo de evento traumático que ocorre na sua profissão de técnico de segurança. Seja no momento de você atuar em situações adversas, né? Você está dando treinamento lá e tem um barulho muito alto, ou, por exemplo, se você está participando de um, de um, de uma situação, de um treinamento e ocorre um acidente verdadeiramente acontecendo, você tem que se tornar uma pessoa resiliente, mais calma possível e saber que outras pessoas vão estar te olhando para querer copiar as suas atitudes, tá bem? E algumas pessoas, elas precisam receber orientações. Sabe aquela pessoa que você precisa dar um chacoalhão de vez em quando para falar, faz tal coisa? Você, ao mesmo tempo que você está tomando conta de toda a situação, você precisa... Tá falando da merda. Ao mesmo tempo, você precisa dar orientações para que essa pessoa exerça o seu papel. Num caso hipotético, aí, um acidente de trânsito, você está lá, um acidente de trânsito, aconteceu o acidente, a pessoa foi atropelada, bateu numa moto, alguma coisa assim. Você tem que ser resiliente, colocar os 2 pés no chão, respirar fundo, agir como aquele típico camisa 10, né? Recebe a bola, mata ela no peito, coloca ela debaixo do pé, levanta a cabeça, olha para todos os lados, e aí você vai direcionar, né, a ocorrência daquele acidente para uma boa reabilitação, para um bom salvamento, ou ainda pode se levar em consideração que você pode ser ruim naquele momento, não ser resiliente naquele momento, e de certa forma as suas atitudes vão determinar o insucesso daquela ação, tá bem? Então, quando eu falo sobre treinamento, eu preciso, quanto técnico de segurança, deixar que o meu consciente, o meu emocional, ele não sobressaia as minhas atitudes, né? Obviamente que as suas atitudes têm que ser conscientes, mas nem sempre emocionais. Você tem que verificar lá uma luxação, uma fratura, conforme a gente estava dando o exemplo de acidente, mas você tem que deixar o seu emocional não abalar aquela situação mais grave, tá bem? Então, isso também vem de treinamento. As atitudes vêm do querer fazer, né, do saber fazer. Então, quando você presencia lá aquele acidente, você olha para uma pessoa
e fala assim, ó, liga para o 190, 191, 193. Você tem que dar a informação correta para aquela pessoa, tá? 191 não, desculpa, 192, tá bem? Que é o SAMU, o bombeiro, ou no caso a polícia também, caso pode estar te ajudando. Você vai ter que olhar para uma outra pessoa e vai pedir ajuda. Olha, pega ali, segura nas duas pernas dele enquanto eu movimento aqui o quadril, eu movimento o tórax, né? Ou, por exemplo, né, ser consciente, se a pessoa está de capacete, fala assim, ó, não mexe, né? Ou não levanta aquela pessoa para ela guardar o, o resgate adequado, tá bem? Então, as atitudes elas vão determinar o quão profissional você vai ser naquele momento. A atitude ela é considerada o grande competência, habilidade, o chá da questão aí, né? Uma vez que os profissionais eles já têm competências, habilidades semelhantes, podem ter inúmeras variações do perfil comportamental, ou seja, nas suas atitudes. Imagine vocês trabalhando numa empresa, enquanto técnicos de segurança, e essa empresa ela bateu lá o faturamento em 2020, triplicou as suas vendas, faturou melhor do que se esperava, teve um lucro fundamental, um lucro líquido maravilhoso, né? Esse momento, pessoal, é um momento de celebração, de comemoração, é um momento fantástico. Mas no ano de 2021, aconteceu o que está acontecendo agora, uma pandemia mundial, uma crise econômica. Não é momento de sair falando sobre situações financeiras da empresa, que a empresa deixou de pagar fornecedor, que a empresa deixou de comprar um determinado EPI, tá? Aquela velha frase aí que a gente escuta em casa, né? Você entra mudo e sai calado, né? Em algumas situações. As suas atitudes elas têm que ser coerentes à sua profissão de técnico de segurança. Você não precisa fazer o leve trás. Você, enquanto técnico de segurança, precisa continuar realizando seu papel e, acima de tudo, se colocar na condição que você tem ali de ser competente na sua segurança e habilidoso no que você está fazendo. As suas atitudes vão determinar, né, o andamento da organização. Por que eu estou falando isso para vocês? O técnico de segurança é um profissional de apoio. É ele que vai determinar, é ele que vai ficar entre o administrativo da empresa e a produção, tá? Ele fica ali no meio, vamos falar assim. Ele ali vai ser ouvido pelos gestores, ele vai fazer parte da comunicação da administração, mas ao mesmo tempo é ele o primeiro vínculo dos trabalhadores. O trabalhador vai procurar o técnico de segurança para pegar um EPI, para receber um treinamento, para abrir uma PTR, para participar ali de uma integração, de um DDS, sinal diálogo diário de segurança. E nesse momento, pessoal, que está todo mundo reunido, é esse o momento que eles vão começar a levantar informações. E aí é muita cautela, né, o que vai determinar as suas atitudes. Vocês já tiveram aquela sensação? Eu vou até pedir agora para a gente abrir o áudio aqui, aparecer um pouquinho no Skype, até mesmo para eu tomar um café aqui, para a gente molhar um pouquinho a boca. Mas se já tiver, vou fazer a seguinte pergunta para vocês, aí eu já peço para vocês abrirem o áudio aí, se quiserem também a câmera. Vocês já tiveram aquela sensação de falei o que eu não devia ter falado? Tá? Eu vou abrir aqui para vocês se pronunciarem. A Mary sempre, né? Tenho certeza. Na verdade, a Mary, a hora que ela acorda, até a hora dela dormir, ela fica com esse sentimento. Ai, falei o que não devia ter falado. Sempre, Hoje mesmo já falou herda, já. Já falou herda. Ai, sim. Quanto amor esses dois, viu? Eu Acho que isso é normal, né, Conrado? Eu. Acho que isso é normal, né? Todo mundo tem esse sentimento aí. Com frequência, na verdade, né? Às vezes a gente acaba agindo aí no impulso.
na emoção e deixa um pouco a razão de lado. Quando se dá conta, já falou, né? Perfeito, Ricardo, perfeito. Legal, legal sua contribuição aí. Vamos lá. Já que você falou da Mary, vamos lá, Mary, dá a sua contribuição também. Hum, Não, não deu tempo, ele foi mais rápido que eu. Não, mas é verdade, né? Eu vou falar, não, eu vou falar em relação a nós mulheres. Nós mulheres, nós somos muita emoção. E às vezes a gente fala sem pensar, agindo com a emoção, né? Uhum. Enfim, que existe um ditado que a mulher, ela fala muito mais do que o homem, né? Justamente porque Você, a mulher, ela você que lida muito com pensa, a Mari. emoção. A ditado. emoção. Vou te catar, Ricardo. Vai Mas a dormir. culpa, Você tava dormindo. mas a culpa não é de vocês, mulheres. A culpa são dos hormônios. A Josiane mandou, concordo com a Mari. De certa forma, é hormonal, e isso sim envolve uma série de fatores aí, mas quando a gente fala ainda sobre essas atitudes, é isso que vai determinar, pessoal, é, o andamento da organização. Deixa eu só voltar aqui para o slide, e eu vou explicar o que eu quis dizer com isso também. Como eu falei, o profissional, ele vai ser um profissional de apoio, é ele que vai determinar ali algumas orientações do andamento da empresa. E quando a gente fala sobre essas atitudes, isso a gente não consegue treinar, tá? Isso vem de valores pessoais, de experiências profissionais. Então, conforme foi dito aí, né, por vocês, né, tanto pela Mari como pelo Ricardo também, mas a Josiane concordou e certamente isso deve fazer parte aí da experiência de de outras pessoas que estão participando aqui e também vão estar ouvindo esse áudio futuro aqui. É, Quando a gente fala sobre essas atitudes, isso determina o andamento das variações de perfil comportamental, tá? O que eu quero dizer? As atitudes elas são consideradas como a chave mestra e como a cereja do bolo das competências, atitudes e das competências, habilidades e atitudes. Só que dificilmente a gente consegue treinar as atitudes, tá bem? A gente vai treinar as habilidades, a gente vai contratar as competências, as atitudes vai determinar o perfil comportamental de cada trabalhador. Então, em resumo, quando a gente entra aqui no slide, aqui, deixa eu só passar essa parte, né? A gente vai chegar numa boa competência, numa grande habilidade e uma ótima atitude. Tá bem? A gente vai chegar lá, como a gente deu aquele exemplo do ovo frito, né? Um bom ovo frito, com as suas bordas ali todas arredondadinhas, né? Tem uma forma específica para isso, né? Dependendo ali do expertise do profissional, né? Ele conseguiu manter ali a gema durinha, né? Desculpa, a clara durinha e a gema um pouco mais molinha, de acordo com a foto, fez a separação correta, tá? Mas, como eu falei, a gente treinou aquele trabalhador para isso. Então, a competência, por exemplo, de um trabalhador de trabalho em altura, um trabalhador de manutenção, a competência ele teve lá através da certificação dele, o curso que ele fez. A habilidade, né, que a gente pode desenvolver, né, vem com a prática, com o treino. Agora, a atitude, a gente geralmente não está por perto para ver. Se ele vai usar o cinto trava-queda ou não, a gente não é fiscal. A gente, técnico de segurança, a gente é operacional, a gente utiliza as operações, né, e mostra para os trabalhadores o que tem que ser feito, na maneira que tem que ser feita, né, e o formato que tem que ser feito. Agora, se ele vai subir no andaime sem o trava-queda, se ele vai subir e fazer alguma operação sem capacete, sem luva, sem óculos, né, sem os EPIs específicos, né, ou as medidas administrativas, né, como a análise preliminar do risco, uma ordem de serviço específica para aquilo, a gente não está por perto para ver, tá bem? Então, no final das contas aí, o treinamento ele vai ser baseado na competência, na habilidade e nas atitudes. Então, o tema dessa aula, né, custo dos treinamentos, ela vem de uma matriz que nós temos,
mas o quanto custa, né, um treinamento? Isso que eu acho que vocês vieram para a gente entender um pouquinho mais na aula de hoje, mas a gente vai deixar isso para a próxima aula. Quando a gente fala de financeiramente, né, isso vai começar a se tornar um pouquinho mais chato, né, porque envolve matemática também, dependendo da pessoa que não gosta de alguns cálculos, mas quanto custa, né, ou quanto custaria a falta do treinamento? É isso que é interessante vocês entenderem. Quando a gente fala do valor agregado daquela situação, é uma coisa. Agora, quando a gente coloca na balança entre custo e investimento, né, certamente aí que o treinamento ele entra como um investimento profissional. O treinamento, conforme eu falei para vocês, a gente treina aquela pessoa e espera que as atitudes sejam voltadas aí simplesmente, né, para fazer o seu papel, para desempenhar o seu papel. Agora, ele tem o conhecimento, tem a competência, ele sabe das habilidades, ele foi treinado para isso. As atitudes vão determinar aí um possível sucesso ou não daquele treinamento, tá bem? Só para a gente encerrar esse assunto, né? Então a gente tem aí o conhecimento, habilidades e atitudes, são os 3 eixos que compõem a competência de uma pessoa, tá? Até quando a gente fala de competência, né, existe aí o antônimo, né, que é o contrário, né, de competência, que é a palavra incompetente, né? Esse deve ser a pior atributo que um trabalhador deve receber, tá bem? Quando a gente fala de incompetência, nós estamos falando de falta de conhecimento, falta de habilidade e a falta de atitudes, tá bem? Então, quando a gente fala de incompetência, nós estamos falando aí de uma incapacidade, uma inaptidão, né? E ninguém, pessoal, é incompetente, né? Só se ele tiver falta de competência, se ele tiver ausência de conhecimentos, né? Se ele for um ignorante, né, no sentido literal da palavra, tá bem? Até quando a gente fala sobre incompetência, a gente tem que olhar para si próprio para ver se o trabalhador ele é incompetente por alguma coisa. Cuidado com as suas palavras, porque como você treinou ele, provavelmente você pode, porventura, ser, né, um incompetente também em treinamentos, tá bem? E aí que a gente começa a ficar ruim a situação aí de treinamento e treinado, né, ou treinador, instrutor e treinado. E aí, para a gente encerrar a matéria de conhecimento. Não, desculpa, tem mais alguns saberes aqui que a gente vai abordar. Então, voltando aqui só para a gente finalizar essa parte, o conhecimento ele vem de um conjunto de saberes teóricos que uma pessoa tem. Então, conforme eu falei para vocês aí, é uma formação profissional, uma formação acadêmica, né? Geralmente pode ser um estudo não formal e está muito ligado à vontade que as pessoas têm de aprender. Então, fritar um ovo lá, que é o saber teórico, não tem um manual na internet, não tem um tutorial, né? Eu acho que até tem, mas não existe uma faculdade para fazer um ovo frito. Não existe um curso técnico para isso, né? Para você aprender só a fazer o ovo frito. Então, isso é um saber teórico. Geralmente está associado a experiências pessoais e profissionais. Quando a gente fala da habilidade, é a capacidade de colocar em prática o conhecimento adquirido, ou seja, é o saber fazer. Então, nós vamos só lembrar lá, nós temos o saber teórico, que é o conhecimento, o saber fazer, que é a habilidade, tá bem? E nós vamos ter a atitude logo, que é o ser, mas a gente vai explicar isso mais em 2 slides aqui. A habilidade é a capacidade de colocar em prática o conhecimento adquirido, ou seja, é o saber fazer. Sem o conhecimento que nós vimos lá no começo, é difícil desenvolver as habilidades para executar as tarefas. Então, quando eu falo de um treinamento, por exemplo, por isso eu preciso ter o meu teórico e prático, né? Principalmente no trabalho em altura, no espaço confinado, primeiros socorros, operação de motosserra. Eu preciso ter isso voltado à minha área de profissional de segurança do trabalho, porque sem o conhecimento é difícil de desenvolver as habilidades também para executar as tarefas no ambiente de trabalho. Então, esse é o saber fazer. E por último, e não menos importante, a atitude, que é o saber ser,
né? Ou seja, tomar iniciativa para querer mudar o ambiente organizacional. Quando a gente entra numa empresa como técnico de segurança, a gente imagina, né, que nós estamos ali numa área, né, que ela pode ser perfeita, né, a gente tem esse sonho, né, mas sempre ela vai estar em melhoria, sempre você pode melhorar aquelas condições do seu ambiente organizacional. Quando falamos em uma mudança, não significa dizer que o ambiente está ruim, mas sim que há uma vontade para que ele continue melhorando. Tá bem? Então, se o hoje está bom, o amanhã tem que ser melhor. Ele não pode ser pior, porque isso é ruim para a organização, os resultados são ruins, mas entendam que até o pior você pode melhorar, porque o pior você pega essa situação e utiliza ali como melhoria. Também você tem que usar como aprendizado, tá bem? Então, quando a gente fala de conhecimento, habilidades e atitudes, no final aí nós temos o ser. Sendo assim, né, só para a gente fazer um resumo da nossa aula de hoje aí, a gente vê que os conhecimentos, né, vêm ali das competências, então esse é um saber teórico, um saber profissional teórico, né, então o treinamento ele precisa ter teoria. Não dá para você dar um treinamento num trabalhador de espaço confinado, com uma simulação, sendo que ele não sabe, por exemplo, das características lá no caso do espaço confinado, da atmosfera IPVS, né? Só para a gente lembrar isso aí, não sei se vocês já chegaram a ver, mas eu acredito que de maneira bem superficial, a atmosfera IPVS é uma imediata perigosa à vida ou à saúde. É uma atmosfera que apresenta riscos, seja para a vida, né? Ou aí vão produzir efeitos debilitantes à saúde do trabalhador. Então ele precisa entender que o conhecimento adquirido ali dele vai envolver, por exemplo, as características que ele vai estar adentrando num local que não tem oxigênio suficientemente para a sua permanência. Que aquele ambiente ele se chama espaço confinado porque ele não foi projetado para ocupação humana. Esse é um conhecimento, um saber teórico que é desenvolvido nos cursos, no caso aí dos conteúdos programáticos do espaço confinado. Uma outra metáfora aqui, o conhecimento do trabalho em altura. Em tudo que sobe tem que descer, isso é um princípio da lei de gravidade. Se um trabalhador ele sobe em algum lugar, ele tem que saber a teoria que ele vai cair, que existe uma projeção de queda e essa queda pode ser acelerada. Então, se ele pesa 80 quilos, ele subiu a 10 metros de altura, ele vai chegar ali aproximadamente com 800 quilos de impacto no chão. E nós não temos uma resistência no nosso corpo para isso, tá bem? Então, ele pode falecer ali pela queda, né? Ele pode se tornar um acidente de trabalho, né? E ainda, né, eu garanto para vocês, aonde ele vai fazer falta vai ser em casa, tá? No trabalho, a empresa vai fazer todas as honras, vai mandar ali uma coroa de flor, vai mandar uma lembrança para a família, vai pagar as custas de um eventual processo, vão auxiliar com uma indenização, mas a empresa vai continuar. Infelizmente, quem morre, quem morre ali, quem acaba sendo esquecido nessas situações, tá bem? Então, o conhecimento do trabalhador, ele acaba sendo esquecido, não, ele vai servir como experiência para que isso não aconteça novamente. Mas o conhecimento, né, ele não precisa ser, alguém já morreu, diversas pessoas já morreram por causa disso, já existe uma norma específica por causa disso. Então, o conhecimento, o saber teórico, ele vem exatamente para a gente utilizar esses exemplos para aprimorar, né, o nosso conhecimento, tá bem? Então, o C vem de conhecimento e saber teórico. A habilidade é o saber fazer. Então, por exemplo, de novo lá no exemplo do espaço confinado, como que eu vou medir, né, que equipamento que eu vou usar lá, um explosímetro, para medir aquela atmosfera IPVS? Então, essa habilidade que o profissional precisa desenvolver. Ou, por exemplo, qual que é a habilidade que ele tem para montar um andaime, tá bem? Ou para utilizar um cinturão trava-queda.
Então, essas habilidades, quando a gente fala sobre isso, o trabalhador ele precisa, através do treinamento, ou seja, associar lá o teórico com o prático, o saber fazer, colocar, vestir, subir, tá? Ou, por exemplo, adentrar ali num ambiente simulado, quando for o caso, tá bem? Uma outra situação que a gente pode ter aqui, vamos imaginar lá num caso de um incêndio, né? Se for um incêndio de baixas proporções, né? Se for um princípio de incêndio, começou a pegar fogo num painel energizado, qual que é a habilidade que o trabalhador tem? Ele tem que apagar o incêndio, aquele foco de incêndio. Beleza, mas esse é o conhecimento. A habilidade, na verdade, é ele olhar para o local que está pegando fogo e escolher qual o extintor que ele vai estar utilizando. Nesse momento, nós estaremos aí associando a habilidade com as atitudes, que é o simples fato do trabalhador olhar para o extintor e poder fazer essa extinção desse incêndio, tá bem? Então, quando eu falo sobre competência, habilidade e atitude, né, a gente pegando esse exemplo aí novamente do extintor, né, nós temos lá no caso o extintor de pó químico seco, nós vamos poder também utilizar aí, dependendo, né, da estrutura que nós temos, né, se for o caso o CO2, né, que é aquele mais pesadão. Então, leva-se em consideração a classe do incêndio para poder fazer ali para exterminar, né, o combate a incêndio. Ele não vai poder usar, por exemplo, um de água também, porque senão haverá ali uma condução da eletricidade e isso não vai ser nem um pouquinho inteligente, tá bom? Por causa daquela atitude dele ali. Então, sabemos, né, finalizamos a aula de hoje falando sobre conhecimentos, habilidades e atitudes, do saber teórico, o saber fazer e o ser, tá? Isso vão gerar aí um bom treinamento e ainda um excelente profissional, tá bem? Pessoal, eu só vou voltar aqui no chat, ver se vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta, e aí na sequência a gente fala sobre a atividade que eu passei para vocês, para que você, se porventura tiver alguma dúvida, a gente pode tirá-las agora, tá bem? Tudo bem, pessoal? Um de cada vez. Conrado, eu não vou fazer esse Conrado. trabalho, viu? Oi, peraí, vamos lá. Um de cada vez. Quem chamou primeiro? A Mary, claro. Vamos lá, Mary. Ricardo Espera. Eu não consegui fazer esse trabalho. A minha filha está usando o notebook, eu não consegui pegar para poder fazer a tempo. Tá. Mas é verdade, porque por aquele formulário que você passou para ser feito, eu não consegui fazer pelo celular. Uhum. Tá. Você Ô, acha que Conrado, Oi. desculpa, Oi, continua, Ricardo. por favor, Imagina. desculpa. Não, desculpa. Eu ia propor para Mary, na verdade, assim, vou propor para Mary e para todo mundo, né? Eu só recebi até agora da Jane, tá? Que eu tenho certeza que eu recebi, pelo menos até ontem. Hoje eu não vi o e-mail ainda do Senac, mas provavelmente eu só recebi. Deixa eu ver aqui o e-mail do Senac rapidinho. Eu vejo que pelo celular mesmo. Eu acho que foi o da Jane mesmo que eu recebi. Eu só recebi o dela. Aí, o que eu ia propor para vocês? Na segunda-feira, vocês conseguem me entregar? Você acha que é muito. Uhum. Mary, tudo bem para você? Negativo, Conrado. Conrado, eu prometo para você que eu vou tentar. Tá bem. Conrado, eu tô sem computador, cara. Meu notebook explodiu o HD. E eu até preciso arrumar porque as aulas da minha filha retornam na segunda-feira online. E eu não sei nem como que eu vou resolver. Tá. Pessoal, tem uma prática também, mas isso aí eu dou um jeito, tá? Eu vou quebrar a cabeça aqui para fazer. Vocês viram o formulário que o Carlos Roberto passou para vocês aí de riscos, percepção de riscos? Sim. Maravilhoso a forma que ele passou.
dá para fazer pelo celular, enfim. Eu acho que se você conseguisse enviar para a gente daquela forma, iria ser muito melhor. Porque daí a gente não dependeria de um nome, a gente faria direto pelo celular. Tá, vocês estão vendo aqui a minha tela ou não? Sim. Eu tenho aqui, eu vou até passar isso para vocês também, que isso aqui faz parte do C7, mas é uma pergunta e respostas da CIPA, tá? Eu vou deixar isso para fazer semana que vem, tá bom? São, acho que 20 perguntinhas aqui sobre CIPA, tá? Que aí, quem assistiu os vídeos lá que a gente falava sobre CIPA vai conseguir preencher isso perfeitamente. É que o Carlão, ele não faz os méritos, né? Não faz os votos, né? Foi eu que ensinei ele a fazer aquilo lá, mas tudo bem. A Josi mandou aqui para mim que vai terminar e me manda. Beleza, não tem problema. Aí, vamos fazer o seguinte. Quem conseguir mandar pelo Word, beleza, tranquilo. Agora, quem não conseguir, às vezes por questão do computador, eu vou passar também um formulário. Eu acredito que até hoje, tá, pessoal? Eu não consigo, não sei se eu... Até hoje não, vou ver se eu consigo fazer até hoje. Mas se eu não conseguir, no máximo amanhã tá no e-mail, tá no grupo do WhatsApp de vocês, tá bem? É que, assim como todo mundo, a gente está se desdobrando com demandas e tudo mais. E hoje eu tenho uma reunião à tarde aí que eu acho que vai tomar minha tarde toda. Não sei que eu faço isso agora na hora do almoço, mas eu dou um jeito de fazer e mandar para vocês. Tudo bem? Tudo bem. Beleza. Beleza? Então, É que, tranquilo. professor, Oi, a Ana tinha feito uma pergunta também, né, Ana? De manhã, antes de começar a aula, então, foi a Ana ou foi a Aline? Não lembro agora. Isso, foi eu, então, professor. lembra que eu falei com você? Hum, Então, eu fiz, é que eu preciso passar pro computador, que eu fiz no caderno, mas aí eu tento fazer final de semana. tá. Eu te mando, tá? Não, sem problema. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Eu acho que é mais fácil eu pegar pelo WhatsApp do que abrir o. Abrir o. Cadê a turma de vocês? Modelo de trabalho. Tá aqui o documento, né? Pessoal, deixa eu só abrir isso aqui rapidinho. A gente consegue ver. Aqui, ó. Então, por exemplo, a NR. Vocês estão visualizando aqui a minha tela? Sim. Sim. Então, dentro daquelas NRs que eu passei para vocês, eu gostaria que vocês pegassem aí a nossa Bíblia, né? A nossa NR. Vamos lá, NR 22. Olha, eu abri aqui na página da NR 22, mineração. Então, a mineração é uma coisa que a gente não chegou a ver, a gente não estudou essa parte ainda, mas ela fala sobre segurança e saúde operacional. Então, eu venho aqui, né, coloco lá NR 22, que eu sei que é de mineração. Treinamento. Se eu ver no índice geral aqui, o livro de vocês de NR é aquele vermelho, né? Vermelho e branco da Saraiva, né? É. Na página 465, né, especificamente aqui da mineração, eu vou ter, deixa eu ver aqui onde que eu vou ter, faltava não ter nesse aqui, mas tem sim, sempre tem nas NRs algo falando sobre treinamento. Deixa eu ver em que parte vai falar sobre isso. Que a gente, como eu falei, a gente precisa ler a NR aqui, eu não me recordo de cabeça, mas vamos pegar responsabilidades, deve ser por aqui. Uhum. Gerenciamento de risco, acompanhamento, monitoração, operação. Vou ensinar uma tática para vocês, que é uma coisa meio de preguiçoso, tá? O sumário. Não, além do sumário, mas eu sei que é isso aqui, ó. Quer ver? Deixa eu abrir o nosso Word aqui. O ENIT. ENIT é uma Escola Nacional de Inspeção de Trabalho, que é vinculado aí ao Ministério do Trabalho, tá
tá bem? Então, vocês vão entrar no site aqui, por exemplo. É que está sendo gravado isso aí, viu, pessoal? Como estou ensinando, estou dando um mau exemplo. A Patrícia falou que vai ter que sair, beleza, precisa sair da aula, depois ela me envia. Beleza, Patrícia, sem problema, eu só estou finalizando aqui com o pessoal, a gente já finaliza a aula também. Qualquer coisa você volta aqui e pega só o finalzinho da aula. Então, NR22, Segurança e Saúde da Mineração, abrimos ela aqui, ó. Tem um atalho chamado Ctrl F, tá? Você aperta o Ctrl, aperta o F e digita aqui, ó, o que você quer. Olha lá, treinamento, ó. Achei, na página 2235. Então, você foi lá, 2235, 2235, aqui, ó, beleza. Lá no 2235, ele vai falar sobre a necessidade de treinamento, ó. Então, como só o treinamento introdutório da NR22 fala sobre tudo isso aqui, ó. Tá? Isso aqui você pode até um Ctrl+C aqui, tem até mais algumas coisas aqui para baixo. Não, só isso. Isso aqui já é o conteúdo programático. Página 494 do livro. 494? Beleza. Mas você viu como é mais fácil dar o Ctrl F ali? É que a gente não podia ficar ensinando essas coisas para os alunos, mas já estou ensinando. Tá? Aí o treinamento, ó, ele vai ser um treinamento introdutório. E ó, como eu falei para vocês, existe aqui o treinamento, o nome do treinamento, né? E já tem aqui na frente a duração, ó, de no mínimo 6 horas durante 5 dias e de 8 horas durante 3 dias, dependendo aí da sua jornada. Tá? Então, no caso, pessoal, eu não pedi NR22, né? Eu pedi as outras ali que, se eu não me engano, tá lá na aula anterior, né? Então, pessoal, por favor, volta lá, dá uma lida, né? Ou assiste novamente o vídeo, e aí você tem isso para fazer. Pronto. A NR22, ela tem um treinamento introdutório com duração mínima de 6 horas diária durante 5 dias para atividades de subsolo. E ainda ali nós temos de 8 horas diárias durante 3 dias. Só faltou um trecho aqui, peraí. Para atividades em superfície. E aí já tem aqui do lado o conteúdo programático. Oi? Eu que voltei aos primórdios, estou indo só pelo livro mesmo. No livro ele fala dos treinamentos realmente, mas ele não fala de carga horária. Ao menos não estou achando. É para ter essa informação de carga horária também, né, no livro? Tem. Geralmente tem sim. Qual que é a página que você tinha falado mesmo? 494. 494, deixa eu achar aqui. Porque, pessoal, esse livro que vocês têm aí é o mesmo que eu tenho aqui, é o mais atualizado, né, inclusive do que a própria... Aqui, isso mesmo, ó. Tá lá no item 2235.1.2, tá? Mas, pessoal, eu não pedi da NR22, tá? Então, esse exemplo é só para gente utilizar aqui, tá bom? Mas, mesmo assim, eu vou mandar para vocês o link para a gente fazer no Google Forms também, tá bom? Ana, tem mais alguma dúvida? Não, era só isso mesmo que eu não estava achando. Não, beleza, então. Então, pessoal, eu vou parar a aula de hoje. Nós paramos exatamente aqui, né? E vamos... Na aula que vem a gente fala sobre levantamentos aí para treinamento, no que diz respeito a treinamento em saúde e segurança do trabalhador, tá bem? Então, agradeço a todos que participaram, estou à disposição no WhatsApp. Podem me mandar um e-mail aí se vocês quiserem também, ou me chamar pelo WhatsApp. E aí você que acompanhou também essa gravação de aula, você que acompanhou essa gravação de aula também, um forte abraço a todos e até a próxima.